O que acontece no nosso país, gente, é que você tem um candidato a presidente, seja qual ele for, e muita gente não é capaz de questionar os próprios erros que esse candidato fez, né? Os próprios erros que ele comete. E muita gente até acha correto, por exemplo, o cartão corporativo de um presidente ser ilimitado. Isso é antiético, isso é incorreto, porque um cartão ilimitado dá o direito do cara ter qualquer tipo de gasto. E isso é um erro dentro da lei. Eu não digo isso só por conta do presidente Bolsonaro, mas por qualquer outro presidente. Qualquer presidente sério é, iria dizer que isso não é ético, isso não é correto. E qualquer eleitor sério também ia questionar isso do seu próprio presidente, mas não acontece. Aí quando você vai para a questão dos eleitores de Lula, nós sabemos que a questão lá triplex, a questão do sítio, nós não entendemos muito bem o que aconteceu ali. Os investimentos do PT em empresas lá fora, que eram investimentos que podiam ser feitos, sim, mas por qual motivo foram feitos. Não existe ninguém que fale sobre essa situação sem ter uma ideologia partidária, tá? Eu sou eleitor do Ciro Gomes, mas eu sei separar essa questão. E o que eu vejo que bolsonaristas e petistas não conseguem separar essas questões. O problema do Brasil são os brasileiros. O problema do Brasil é essa divisão, essa discórdia. Você não vai achar isso no jornalismo, porque, vê bem, o Ciro Gomes, por exemplo, é um cara que fez Harvard, é um cara professor de direito constitucional e tributário. O cara foi ministro da Fazenda, o cara está discutindo uma questão com um comediante, porque é falta de ter gente para debate. É falta de ter pessoas realmente qualificadas para se falar de economia. Então eu sempre deixo aqui um conselho para o Ciro Gomes. Esquece essa questão de achar que você precisa ir nesses debates. Porque tem gente que fala assim, o Ciro Gomes quer ser o presidente. Gente, o Brasil precisa do Ciro Gomes. O Brasil precisa. Quando eu ouço as críticas das pessoas referentes ao Ciro, é sempre aquela crítica que o cara é ignorante, como se o Bolsonaro, como se o Lula também nunca fizesse nenhuma atitude ignorante, que o cara não consegue falar sem xingar. O que eu, qual a diferença do Bolsonaro? Qual a diferença de muitos políticos aí, né? Que também fazem coisas piores. Eu acho que vamos falar de coisa séria. Qual é a crítica que vocês têm contra o Ciro Gomes? O que ele fez de errado? Porque sempre quando vai se perguntar o motivo pelo qual as pessoas não gostam do Ciro Gomes são motivos pessoais. São motivos pessoais. Não tem nada que possa dizer, que possa descaracterizar a importância do cara no Brasil. Não tem nada. O cara foi ministro da Fazenda. O cara já trabalhou na direção da CSA, CSN. O cara dá um show de economia. O cara tem formação acadêmica. O cara tem cargos. O cara não tem ficha suja. O cara está há anos fora da vida pública, né, com cargos políticos. Nunca foi envolvido em nenhuma falcatrua, tá? Dificilmente você vê gente do PT, do PDT envolvido. Tá? Aí você vai pro partido do Bolsonaro, aquele PSL. Sempre tem uma falcatrua, sempre tem uma fala ridícula, sabe? Eu tô tentando fazer vídeos, porque eu já perdi meu canal no YouTube, com 30 e poucos mil, com 30 mil inscritos. Então eu tô tentando fazer vídeo que eu não venha a ofender, sabe? Que eu não venha a ser proibido de fazer os vídeos, porque eu quero continuar fazendo os vídeos. Só que às vezes eu boto uma música ali, aí tem direitos autorais, aí o YouTube fala assim, não se preocupe. E depois, quando o seu canal tá bombando, eles te lascam. Esse não se preocupe do YouTube é uma figura. Então, vamos falar sinceramente, quais foram os investimentos do PT lá fora e vamos saber
qual era a intenção. Porque esse papo de comunismo tá fora, cara. Vamos ver qual é a intenção, mas vamos pegar especialistas nesses assuntos, juristas. A gente está pegando, a gente está colocando youtubers para nos direcionar. O cara um dia tá com o presidente, como aquele não sei o que lá, Moura, esqueci. E eu ficava admirado, falei, cara, como você consegue apoiar o Bolsonaro? Não tem como, porque como cristão, cara, eu não consigo apoiar o Bolsonaro. O kit gay, mentira. O cara recebia auxílio moradia, sim, né? E recebia auxílio moradia sem ter necessidade. Eu ouvi um depoimento de um cara que informou que foi expulso da paraquedista com 8 meses porque o Bolsonaro o fez abandonar a viatura, né? E depois sumiram com a viatura e o cara com 8 meses de paraquedista foi expulso. Não sei se essa história é verdadeira, tá? É o que eu ouvi. O cara, o laudo da Polícia Federal autenticou mesmo que o desenho do Guandu, da bomba da doutora Guandu, era do Bolsonaro. Não vou dizer que o cara ia botar realmente a bomba, mas eu acho que um militar que faz uma coisa dessa não tem cabimento. O cara, como deputado federal, foi o único a votar contra o PEC das domésticas, né, os direitos trabalhistas, porque as domésticas, elas trabalhavam como escravas. Tinha doméstica que apanhava das suas patroas, tá? Dormiam, trabalhavam feriado, uma bagunça. Uma bagunça. E hoje em dia, muitas perderam emprego? Perderam. Não vou falar que não perderam. Mas as que têm estão trabalhando dignamente, recebendo o que é devido. Porque todo trabalhador tem direito às coisas de carteira assinada, não só de carteira assinada, mas os benefícios dela. O FGTS, o seguro-desemprego. E elas ainda não têm todos os direitos, tá? 8 direitos dela foram engavetados. Isso é um absurdo. Hoje em dia, ó, em pleno 2022, que nós estamos descobrindo que pessoas ainda trabalham na casa de madames como escravas. Tinha uma que não podia nem usar a luz, sabe? E elas ainda achavam que estavam fazendo uma coisa boa. Eu te falo assim, você pode até ter uma pessoa que veio do interior, na sua casa, que mora na sua casa, mas que ela tenha condições dignas, que ela receba o salário dela direitinho. Não que você coloque ela para tomar conta dos doentes da sua família, enquanto você vive a sua vida. Não, doente da sua família é o seu perrengue, é aquilo que você tem que passar, é aquilo que você tem que gastar, é o sofrimento que, vamos supor, que Deus permitiu que fosse para a sua vida. Tá? Porque olha a situação do pobre, cara. O pobre, quando tem um filho, às vezes dependente químico, é um desespero. Ele não consegue achar um lugar para colocar o filho. Não consegue. Quando a mãe está idosa, que precisa de cuidados médicos, você não consegue botar na clínica de repouso. Tem idoso que fala assim, eu tenho medo de eu envelhecer e me colocar no asilo. Pois me coloque no asilo, irmão. Me coloque no asilo, porque ali eu vou ser bem tratado, eu vou ter um medicamento, eu vou estar com outros velhos, falando as bobeiras, as mesmas histórias de sempre, para os mesmos velhos. Agora, ficar em casa igual uma múmia, o pobre quase não tem dinheiro para nada, para levar no hospital. Graças a Deus existe o Uber, né? Para que você consegue, tem muitos motoristas aí que são uma bênção, que são aqueles que na madrugada te socorrem, tá? São mal remunerados. É por eles que a gente tem que lutar, por esse tipo de pessoa que está arriscando a vida lá à noite para trabalhar. É pela segurança deles que nós temos que lutar. Então, o canal que eu crio, as coisas que eu falo, é para impulsionar um país preguiçoso que tem preguiça de lutar pelos seus direitos, tá? Que tem preguiça de lutar pelos seus direitos. Vai para o Sindicato dos Bombeiros Civis, vai ver ali, não tem chapa concorrente, é sempre o mesmo. É um absurdo, esse país é um absurdo. E nós temos que despertar, nós temos que acordar, porque não podemos deixar o nosso país na mão dessas pessoas, não. Então, você tem aí, por exemplo, você tem condições, existe uma tecnologia que pode acabar um pouco com a corrupção no país, se chama monitoramento, câmera. Nós temos câmera de alta resolução. Você bota a câmera no capacete do policial, ele não vai pegar propina. Ele não consegue.